presidente Lula se reuniu com ministros, representantes da Polícia Federal e da Força Aérea Brasileira para falar sobre o processo de deportação de imigrantes dos Estados Unidos. A gente fala agora com a repórter Ariane Bittencourt, que está em Brasília e tem mais detalhes sobre como foi esse encontro. Olá, Ariane, uma boa noite para você. O que o governo decidiu com relação à chegada dos imigrantes? Oi, Renata, boa noite a você, ao Gustavo e a todos que nos acompanham. Depois dessa reunião hoje no Palácio do Planalto, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, diz que o governo brasileiro está em conversa com o governo norte-americano para garantir que os próximos voos com brasileiros deportados, cidadãos que viviam de forma ilegal nos Estados Unidos, aconteçam de forma que sejam respeitadas condições básicas de viagem e de forma que também não sejam violados os direitos humanos. Mauro Vieira também esclareceu aquela questão referente às algemas. Ele disse que em solo nacional os brasileiros de fato não podem ficar algemados, como a gente viu acontecendo assim que aquele grupo de 88 pessoas desembarcou em Manaus na sexta-feira, depois que a aeronave em que eles estavam apresentou uma pane técnica. A expectativa era que aquele voo fosse ali ainda na sexta-feira para Belo Horizonte, mas por conta desse problema, o ar-condicionado não funcionava, houve várias queixas de violações de direitos. Esse avião acabou ficando em Manaus e os brasileiros saíram dele algemados, numa cena que acabou viralizando, inclusive, nas redes sociais, até que depois eles pudessem livremente embarcar em uma aeronave da Força Aérea Brasileira com destino ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Mauro Vieira também disse que o Brasil está em busca de uma solução diplomática para tudo isso que está acontecendo e disse que a Força Aérea Brasileira não vai enviar aviões para trazer esses brasileiros de volta ao Brasil. Quando questionado sobre isso pelos jornalistas, ele falou que essa é uma questão dos Estados Unidos e que a FAB não vai se envolver enviando aeronaves para trazer esses brasileiros de volta para cá. Quem também falou com os jornalistas depois dessa reunião com o presidente Lula, em que estiveram reunidos 6 ministros, o comandante da Aeronáutica, o diretor-geral da Polícia Federal, foi a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Ela disse, e talvez esse seja um dos principais destaques dessa reunião, que o presidente Lula autorizou o Ministério a começar tratativas para que seja instalado um posto de acolhimento humanitário no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Esse espaço deve servir para que essas pessoas, assim que cheguem ao Brasil, sejam acolhidas, como o próprio nome diz, e encaminhadas especialmente para serviços básicos. A gente separou um trecho do que disse a ministra, vamos acompanhar juntos. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. E no Brasil nós estaremos, assim como a gente recebe bem imigrantes, refugiados, mais ainda nós temos que ter um esforço para receber os brasileiros que estão sendo repatriados. Então teremos esse posto de acolhimento humanitário e uma das preocupações também é que algumas dessas pessoas chegam precisando de inclusão no mundo do trabalho. E aí nós, inclusive, já recebemos sinalizações de algumas empresas que têm interesse em dialogar conosco para poder também pensar em mecanismos de inclusão produtiva e no mundo do trabalho para essas pessoas. Também pediu apoio dos governos estaduais para que essas pessoas sejam reinseridas, especialmente aí em políticas públicas, serviços de saúde, como ela bem disse, no próprio mercado de trabalho, para que aquelas que não têm onde morar também recebam inicialmente algum tipo de acolhimento. A gente tem informações de que a expectativa é de que mais um voo, o segundo voo de 2025, trazendo brasileiros deportados dos Estados Unidos de volta para o Brasil, decole nos próximos dias.
Esse pode acontecer já na semana que vem. Por isso, o governo tem se mobilizado de maneira um pouco mais intensa para que essa próxima operação aconteça de forma mais suave e respeitosa para esses brasileiros que estão voltando ao Brasil. Lembrando que, assim como na semana passada, e havia um ruído com relação a isso que foi esclarecido, a viagem com os brasileiros deportados já estava prevista e foi planejada ainda no último governo norte-americano, portanto, no governo de Joe Biden. Então, por mais que a gente tenha um novo presidente norte-americano, Donald Trump, afirmando aí que vai mudar todas as políticas migratórias e fazendo todo um coro contra os imigrantes, esse voo da última semana e possivelmente o próximo voo, que deve ser na semana que vem, foram organizados ainda na última gestão do governo dos Estados Unidos. Volto com vocês.